E aí, pessoal, depois de rolar, ó, que porcaria. Ó, depois de perceber que eu gastei mais de 1 hora no vídeo anterior, que inclusive eu apresentei para vocês partido em dois, vocês já devem ter notado isso. Eu resolvi gravar de 5 em 5 questões só. E aí eu vou disponibilizar, bem, a vou disponibilizar tudo de uma vez, eu não vou esperar mais uma semana para mandar para vocês, não. Vocês decidem o que vocês assistem aí, o que vocês não assistem e tá de boa, não tem bronca nenhuma não. Só procurem ver as questões que vocês tiveram dificuldade, lembrando sempre que vai de 5 em 5, então aí agora de 11, 12, 13, 14, 15, no próximo 16, 17, 18, 19, 20 e assim sequencialmente até o fim. Massa? Dito isso, sigamos aqui a correção de questões. A 11ª questão, uma questão com um enunciado muito breve e então a gente já tem que ter uma clareza muito simples do que ela pede. Sobre o período de 30 a 45, o que é que tem de 30 a 45 no Brasil? Era Vargas. É correto afirmar que, muito direto, ele quer saber o que é que aconteceu na era Vargas, uma característica só. Letra A. Em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e implantou o Estado Novo. Letra A. Correta. Tem nem muito o que fazer. Letra B. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas demonstrou apoio incondicional aos aliados. Falso. Ele flertou com as potências do eixo Roma-Tóquio-Berlim, em especial tentando extrair a melhor condição de negociador das potências aliadas, principalmente dos Estados Unidos, e conseguiu isso ganhando a CSN para o Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional dos Estados Unidos, meio que um presentão, assim, ó, entra na guerra que tu ganha aqui essa siderúrgica. E Vargas foi isso. Massa. É nóis, fechou. Letra C. A ação integralista brasileira defendia o combate aos fascismos emergentes na Europa, principalmente a Itália e a Alemanha. Falso. A ação integralista defendia a aliança com a Itália e a Alemanha. Tá? Eles eram fascistas também. Fascista só conversa com fascista. Letra D. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, tinha por objetivo garantir a liberdade de expressão. Falso. Era um organismo ligado à censura, na verdade. Tá? E letra E. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, foi criada graças aos empréstimos e à tecnologia da União Soviética. Estados Unidos, não União Soviética, tá bom, pessoal? Então, aqui, muito rápido, muito simplesmente, 11ª questão, gabarito correto, a letra A. Passando para a próxima questão, 12ª questão. Outra questão aí também muito ágil de se resolver. Estou tentando agilizar, vocês perceberam, né, a resolução das atividades, porque estava muito devagar no outro vídeo. 12ª. Em toda a Europa surgiram regimes de direita nacionalistas e autoritários que reagiram tanto ao Estado liberal em crise quanto ao comunismo emergente. Tá? Isso aí é de uma reportagem da Isto É, de 2007. O Brasil, na década de 1930, seguindo a tendência acima, a partir de 1930, a gente tem o Brasil aí sendo colocado pela questão. Eu discordo do que a questão coloca, mas eu entendo o que a questão coloca, o que ela está me pedindo. Ela está jogando o Brasil de 30 nesse balaio aí de governos de direita, nacionalistas e autoritários. Eu não considero o governo Vargas um governo de direita. Não tem como, tá? Considerar o governo Vargas um governo de direita. O que o governo Vargas faz pela classe trabalhadora, com a classe... Você pode até pensar que é manipulação, que é uma compra da classe trabalhadora, tudo bem, mas é um camarada muito mais ligado ao popular e à estruturação de políticas sociais para o popular do que objetivamente seria um fascista, tá? Mas eu entendo o que foi colocado na questão, entendo que ele relaciona o governo Vargas com o fascismo. É muito habitual essa relação, tá? Não é só a questão que está fazendo isso, não. É tema de debate na historiografia, inclusive, se a gente deve ver Vargas como um fascista ou se deve ver Vargas como um ditador
de uma tendência de centro-esquerda mais autoritária. Isso está em discussão, tá bom? Mas não há consenso no caso. Eu entendendo o que a questão pede, eu vou seguir o que a questão pede. Ele está associando Vargas ao fascismo, tá bom? Então vou ver aqui, 12º. O Brasil na década de 30, seguindo a tendência acima, letra A, implanta o Estado Novo em 10 de outubro de 1937, inspirado nos regimes fortes da esquerda, como o comunismo da União Soviética. Falso, o Estado Novo ele tem uma tendência mais ligada a realmente aí a Constituição polaca, uma Constituição de caráter fascista tal, e há um caminho mais ali para uma direita autoritária. O Vargas é complicado, é isso que eu estou dizendo para vocês, é muito difícil você dizer o Vargas foi o quê? De direita, de esquerda, de centro? Eu acho a pergunta mais quando? Quando o Vargas foi de direita, quando o Vargas foi de esquerda, e aí faz mais sentido, sabe? Incontestavelmente o Vargas foi autoritário, em todo contexto. E isso é uma marca essencial, tá bom? Mas vamos lá. Eu coloquei um verdadeiro, né? Na verdade eu queria dizer que é falso, tá? Não é verdadeiro, não tem nada inspirado no comunismo. Letra B. Desencadeia a Revolução de 1930 que derruba o Estado democrático implantado na Primeira República. Falso, a oligarquia tem tudo menos democracia, tá? Não é um Estado democrático, não. Letra C. Inicia uma série de levantes liderados pelos tenentes. O tenentismo, na verdade, é anterior ao período Vargas, tá? E tinha como discurso um discurso de base positivista. É falso, porque o tenentismo é anterior ao varguismo. Ali em 22 já tem 24 Prestes, 22 já tem revolta no Rio de Janeiro, tal. Letra C não tá meio viajando. Letra D. Realiza um plebiscito nacional cujo objetivo é consolidar a permanência de Getúlio Vargas no poder por um período de mais 7 anos. É falso. Não existe esse plebiscito, não. Tá bom? E o que nos sobra? A letra E, NDA. Essa aí é aquelas questões que estão aí para ter certeza que você sabe do que está falando. É isso. Porque com o NDA, em geral, a gente tende a dizer, não vai ser NDA. Não imagina, NDA, como é? Tá aí, pô. Questão fácil, NDA, se você pisa no distrator, vai-se embora. 13ª questão. Professor, passar essa semana não, viu? Após a Declaração Universal de Direitos Humanos pela ONU em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que das Pode ser que aí não esteja captando, mas aqui passou um helicóptero agora e fez uma zoada, porra, então eu preferi silenciar. Publicou estudos de cientistas de todo mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava o que aconteceu antes de 48. Pensa comigo aí. Segunda Guerra Mundial, bicho. Tá falando da Segunda Guerra Mundial. Se relaciona o que na Segunda Guerra Mundial com essa questão da pretensão da superioridade racial do homem branco? O que? Vamos ver na questão. Letra A. Ao ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Não são japoneses atacando homens brancos, tá? Não faz muito sentido, não. Letra B. Desencadeada da Guerra Fria e das novas rivalidades entre as nações. Guerra Fria, de fato, está começando aí, mas não é a isso que a Declaração Universal de Direitos dos Homens e as publicações da Unesco estão se relacionando. Letra C. A morte de milhões de soldados na Segunda Guerra Mundial. São homens brancos se matando, né?
Não é exatamente disso que se trata. Letra D. Agora sim, a execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Letra D é assertiva correta. E letra E. O lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Podia ser a letra E também, mas a letra D tem mais força. A prerrogativa, principalmente, que está associada ali à égide do discurso do pós-Segunda Guerra Mundial, da condenação do nazismo, da proibição do nazismo em todo o mundo como uma doutrina política, pererê, parará. Porque aí tem um suprassumo. Olha, não vou dizer que eu não condene as bombas atômicas, não. Estão caçando bandido aqui, é helicóptero que só a porra voando. Ai, que saco, velho. Passa logo, pô. Não vou dizer que as bombas atômicas não tenham sido crimes contra a humanidade, foram. Mas dentro do discurso da época, elas foram muito mais aceitas como uma medida para conter o dispêndio de vidas, o gasto de vidas numa possível invasão ao Japão e também evitando a entrada da União Soviética nesse território. Já a execução de judeus e eslavos em campos de concentração, homossexuais, comunistas, ciganos, negros, por aí vai, não é justificável por nenhum paradigma aceito pela comunidade internacional nesse contexto. Então é combatendo isso que essas declarações vão ser colocadas. 14ª, mais uma questão aí que você precisa trabalhar em 2 níveis de assertivas. O fascismo foi um movimento autoritário surgido na Itália após a Primeira Guerra Mundial. Perguntando só sobre o fascismo, tá bom? Sobre as premissas políticas desse movimento, é correto afirmar sobre o fascismo. Primeira assertiva. Que a concepção fascista é anti-individualista, colocando o Estado e a sociedade antes do indivíduo. Isso a gente chama de organicismo. Tem a ver sim com o fascismo, tá correto. Deixa eu ver aqui. Correto. Segunda assertiva, que politicamente o fascismo defende um Estado corporativo e descentralizado. Falso por conta do descentralizado, está falsificando. O Estado é extremamente centralizado, tá? No qual são diversos órgãos independentes. Não, são diversos órgãos dependentes entre si. A terceira assertiva, na concepção fascista, o Estado deve ser o principal educador e promotor da vida espiritual. Verdadeiríssimo, o Estado é tudo, por isso é um Estado totalitário. E quarta assertiva, que o fascismo é a mais pura forma de democracia. Meu amigo, de jeito nenhum. Então, aí não tem nenhuma influência de teóricos liberais. Pelo contrário, o fascismo ele é um combate ao liberalismo, ao mesmo tempo que combate-se também ao comunismo. Assertiva correta, letra A. 15ª questão. Questão com textão. O professor está com a garganta lascada, mas vamos embora. O surgimento da bioética coincidiu com o clamor generalizado levantado pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, reação que culminou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O objetivo primordial da bioética se baseia no princípio humanista de afirmar a primazia do ser humano e defender a dignidade e a liberdade inerentes ao mero fato de pertencer à espécie. Então, você nasce humano, você tem direitos inatos por ser um ser humano. Inatos também. Inatos e inatos. Natos e inatos. Isso aí que eu quis dizer. O período que se refere o texto envolve também a ruptura com a democracia pela República de Weimar. A República de Weimar é a Alemanha entre 19 e 33, por aí, pode dizer. A qual foi engendrada pelas conjunturas políticas da Alemanha nos anos 30 do século XX. Nesse quadro,
democrático que se pode compreender a ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, partido nazista, e a fundação do Terceiro Reich, criando um totalitarismo com faces eugênicas. Eugenia é o princípio do bem-nascido, ou seja, da ideia de uma condição de uma raça pura que vai se gerar simplesmente dentro dessa raça, proliferando aí indivíduos mais fortes. É um princípio fascistoide, nazista, que é super complicado e que a gente tem que algerizar. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o totalitarismo eugênico, assinale a alternativa que apresenta corretamente os eventos que comprovam essa prática. Letra A. A capitulação da Alemanha, a independência das nações africanas e a perseguição aos arianos. Letra A de abestalhado, né? Que não tem nada a ver. A gente vê a Alemanha provocando uma guerra e não capitulando, a independência das nações africanas só no pós-segunda guerra, e a perseguição aos arianos, pelo contrário, uma perseguição aos judeus. Letra B. A nacionalização dos portos, o fim do corredor polonês e o pacto de Ribbentrop-Molotov. E aí, pessoal, não tem essa nacionalização dos portos, beleza? E o corredor polonês aí está relacionado, sim, de fato, o fim do corredor polonês, a invasão alemã à Polônia e o pacto Ribbentrop-Molotov também. Mas essa nacionalização dos portos é uma casquinha de banana que está aí para derrubar vocês, tá bom? E também, veja só, ele está falando muito da questão da eugenia, está falando muito da questão dos crimes de guerra dos nazistas. Então essa letra B ela não traz nada nesse sentido, não traz nada de um paradigma ético, que é o que se está debatendo, tá bom? A letra C, a ocupação da Áustria, o fortalecimento de bancos públicos e o antifascismo. O antifascismo falsifica a questão, é o crescimento do fascismo que a gente vai ver aí. A letra D, a tomada de Paris, a invasão da União Soviética e a libertação dos Sudetos. São todos contextos, de fato, que se dão ali no período do pré-Segunda Guerra Mundial, são relacionados à ascensão do nazismo, mas, mais uma vez, eles não correspondem ao paradigma ético que a questão está colocando como pauta central. E a letra E, as leis de Nuremberg, e aí já tem um princípio de perseguição aos judeus. A solução final, a ideia de tocar fogo em todo mundo nos campos de concentração, matar todo mundo e tocar fogo para apagar os rastros. E a criação de campos de extermínio. A letra E compreende o paradigma ético totalmente, a letra E é a letra correta. Então é isso que eu quero que vocês tenham dimensão. A questão pede um paradigma ético, a gente responde ela a partir do paradigma ético que a questão pede. Beleza? Bem, por esse vídeo é só. A gente se vê no próximo vídeo.